Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um super episódio aqui no canal do YouTube, o Tá na Rotina, um podcast para casais. Aqui nós compartilhamos reflexões, experiências e lançamos diálogos sobre temas sensíveis, com o intuito de lançar sementes nos corações dos casais e assim eles possam debater, refletir e trazer mudanças em seus relacionamentos. Nós vamos falar do nosso versículo, não podemos nos esquecer, é o versículo principal que faz parte aqui do Tá na Rotina, que começa assim. Um homem sozinho pode se ter vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Entendemos que o casal ele tem que ter um apoio mútuo e a base desse casal tem que ser Deus. É isso que esse versículo quer nos dizer. E hoje é um episódio mais leve, hoje é um episódio mais gostoso de fazer. Nós vamos falar sobre esse livro, As Cinco Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Não vamos dar spoiler, só vamos trazer a nossa visão do livro e o quanto que essas informações acrescentaram na nossa construção. Nossa, como acrescentaram! E foi muito edificante quando descobrimos o livro, né, o quanto nós já praticávamos um com o outro estas linguagens e quando tomamos conhecimento, aprimoramos. É verdade, é verdade. Até mesmo porque esse livro, ele é um terapeuta, vamos dizer assim, um terapeuta de casais, e esse livro conta com a experiência de mais de 30 anos. E o que eu acho legal é que cada capítulo, geralmente, quer dizer, a maioria dos capítulos, ele traz sempre um casal como experiência, a experiência de um casal sobre aquele tipo de linguagem, né? E que muitas vezes a gente acha que o nosso cônjuge não nos ama, ou ele não demonstra o amor, ele não tem ações que representam esse amor. E quando a gente lê esse livro e a gente tem o entendimento que o nosso cônjuge, na realidade, ele fala a linguagem de amor primária dele, é a que ele fala com a gente. E se essa linguagem de amor primária dele não for a mesma que a gente não vai ter entendimento, né? Exatamente. São cinco linguagens que o autor destaca: palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. É extremamente engrandecedor estas cinco linguagens, porque nos mostra o quanto as ações e atitudes colocadas em prática pelo cônjuge nos faz refletir que aquele gesto, posicionamento ou ação é uma forma de amar, de cuidar, de zelar, mas a gente só fica mais fácil essa compreensão a partir Dessa leitura. dessa leitura. Porque até então, quando nós fazíamos um com o outro, né, sem ter esse conhecimento, às vezes algumas coisas nos entristecia, né. Porque, por exemplo, a minha esposa, ela gosta muito de presentear, mas não é muito o meu feitio. Eu sou muito de palavras de afirmação. Essas ações que são colocadas em práticas pelo cônjuge, você que está nos assistindo, isso aqui vai ser uma ferramenta extraordinária para te trazer
conhecimento e você identificar que algumas posturas do seu cônjuge é uma forma de transmitir amor por você. É verdade. E as linguagens de amor dele é palavra de afirmação, a primeira, não, toque físico a primeira, palavra de afirmação a segunda e tempo de qualidade a terceira. Então, a linguagem primeira e secundária dele não é igual à minha primeira e secundária. Então, de início foi muito desafiador, digamos assim, para mim falar a linguagem de amor primária dele, porque nesse livro, o autor ele traz a expressão do tanque de amor, né? Então ele traz a seguinte reflexão, que quando o nosso tanque de amor emocional ele está cheio, o nosso relacionamento vai bem, porque a gente está nutrindo a relação. Mas quando ele está seco, vazio, aí vamos imaginar assim, a gente começa a enxergar mais os problemas, as dificuldades, as reclamações. E para mim, esse livro foi muito importante, por quê? Porque me ensinou a falar, começar a falar. Ainda tenho dificuldade, não vou falar para você que não tenho, porque estarei mentindo, a falar a linguagem de amor primária do meu marido, que é toque físico. E a segunda, palavras de afirmação, e a terceira, tempo de qualidade. Então, em relação, ela gosta de vir ficou por tópico, né? Mas eu falo, nesse caso, a ordem dos fatores não altera o produto, mas ela é a CDF da casa, pois bem. O dela seria tempo de qualidade, claro que eu vou fazer a minha colinha, né, gente? Tempo de qualidade, atos de serviço e presentes. Uma pessoa que tem um determinado dificuldade em presentear, porque tudo também está ligado ao seu passado, à sua criação. Eu não tive isso em relação à minha família, né? Que é um pouco diferente da minha rainha. Um abraço dela já significa um presente imenso. O abraço da minha esposa é algo assim incrível, né? Então, quem gosta de um abraço, quem abraça a minha esposa, sempre diz que está recebendo um presente. E isso foi algo que Deus me deu muita sabedoria e entendimento no início do nosso casamento. Por quê? Porque eu via, como vejo sempre, a minha esposa com os meus olhos, mas no lado dela, ela acha que isso tudo é um exagero da minha parte. Então, eu fui ao longo de todos esses anos pedindo estratégias a Deus, principalmente no início do nosso casamento, porque minha esposa tinha uma autoestima muito baixa pelo passado, por vários aspectos. O que minha esposa, se destacava muito é a inteligência dela. Eu nunca conheci uma mulher tão inteligente quanto a minha esposa. Então, o que acontece? Mais eu via que eu precisava mostrar para ela que aquilo que estava diante dos meus olhos eram reais. Mas no início do nosso casamento, eu analisei muito e eu comecei a comprar algumas roupas, vestidos, analisei muitos perfis, fiz muito trabalho de casa. Então, quando eu ia trabalhar, eu passava em várias lojas antes, na volta para casa, para analisar o tipo de vestido, o que ia cair bem nela, o que ia fazer a minha esposa se sobressair, ela realmente vestir e falar assim: nossa, ficou muito bem em mim. Então, foi um desafio muito grande que eu tive no início. E assim foi assertivo a primeira vez, a segunda vez. Em questão de lingerie também, a mesma coisa, logo no início. E eu fui implantando isso sobre a vida da minha esposa. Até que chegou uma fase do nosso relacionamento, né, que ela passou a caminhar sozinha. E assim eu preferi dar toda a liberdade à minha rainha.
né. Então, ela chega ao ponto de ela presentear a ela mesma. Desse tipo. Não importa, toda semana, agora deu uma diminuída, mas toda semana chega um mimo. Ela fica falando: "Mimei, o quê? Mimimei, mimimei". Às vezes ela chega assim: "Toma, amor". Aí, "O que que é?". Eu ela agora: "Obrigado, tá? Esse aqui é presente seu". Eu confesso a você que eu não estava preparada para isso, tá? Porque se eu estivesse preparada para isso, eu ia contra aqui. Desse tipo. E a questão da palavra de afirmação, nada foi também como eu fazer com que a minha esposa passasse a ser uma mulher segura de si, capaz. Mas isso dependia muito da minha parte, mostrar a ela, através do meu posicionamento, das minhas ações, das minhas atitudes e verbalizando para ela. Porque a minha esposa, devido a algumas situações de infância, ela ficou com estrabismo no olho esquerdo, que atrapalhava muito ela. Por mais que eu falasse que ela era linda, né? Por mais que eu, eu falasse que eu amava muito, não importava o que os outros pensavam, mas eu importava o que eu achava da minha mulher, né? O quanto eu a via linda, maravilhosa e tudo mais. Eu, eu sabendo o poder da palavra, eu sabendo e tendo conhecimento do que a palavra que sai da nossa boca, ela tem o poder de destruição e de maldição, E de bênção. bênção e de morte. E eu proferia isso como professo todos os dias na vida da minha esposa. E o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, e até essa mulher linda que é hoje. E quando eu tive ciência deste livro, aí mesmo que eu coloquei mais ainda em prática na vida da minha esposa. Mais um exemplo, a palavra de afirmação é a linguagem primária dele, não é a minha. Então, de início, eu passei muita raiva com isso. Por quê? Porque, imagine, eu não nego, tinha baixa autoestima, até mesmo porque não existe vários constrangimentos, mas é muito constrangedor. Eu trabalhava com atendimento ao público a maior parte da minha vida. Então, você está em atendimento ao público e a pessoa fica assim: "Mas você está me olhando", e você às vezes ter que, para não ser indelicada, você fingir o olho de pirata para poder o seu olho focar e a pessoa ver que você estava olhando para ela, sabe? Então eu tinha essa insegurança, tinha de fato essa baixa autoestima, e ele sempre lançou muitas palavras: "Não, você é linda, você é bonita, eu não enxergo isso, eu não vejo seu estrabismo", e às vezes eu passava raiva, porque eu falava: "Cara, eu que não enxergo bem e é ele que é o cego, por que que assim para mim?". Então, foi muito difícil para mim, na realidade eu só vim a entender depois que eu li esse livro, entendi que palavra de afirmação, era uma das linguagens de amor dele primária. Então eu fui compreendendo que esse era um dos jeitos dele de me amar. Porque imagine você, grávida com quase 85 quilos, o maior barrigão, com mais de 20 quilos acima do seu peso normal, e ele chegar para você e falar assim: "Você tá linda, você tá gostosa, eu te pego agora. Nossa, você tá maravilhosa, você tá uma delícia". E eu, na realidade, eu estava louca para dar ele, porque como assim? Como é que eu tô linda? Como é que eu tô gostosa? Para de mentir pra mim. Então, assim, foi muito, desafiador aceitar essas palavras, mas também cada palavra de vida lançada sobre a minha vida foi um divisor de água, foi extremamente importante na construção, dessa Raquel de hoje. Então, assim, eu louvo a Deus, sou grata a Deus por ele, embora muitas vezes eu brigasse, reclamasse e quisesse até bater nele, ele nunca desistiu. É igual a questão, né, de uma das linguagens de amor, sobre o toque físico. Porque, assim, eu eu fico apalpando ela de alguma forma. O tempo.
todo. Ele estando comigo, ele tá me apalpando, ele tá me jogando pra cima, me colocando na cintura. E no início, eu brigava também, porque eu falava: não, amor, por favor, a sua coluna vai machucar. Eu sou pesada, não faz isso. Ele, eu malho pra quê? Eu malho é pra isso. Mas assim, não é aquela pegada de colocar na coluna e ficar de boa, não. Vocês entendem, ele faz aqueles movimentos porque ele fala assim, não, assim que é gostoso. Hoje em dia, eu já nem brigo mais. Quando ele, assim, me pega, eu já deixo, já relaxo. Às vezes eu até implico, jogo o meu peso todo. Ele, pô. Mas é uma coisa minha. É igual no endereço que a gente morava assim, que a gente casou, chama Rua, né? Eu gostava que ela subisse na minha carcunda e eu subia a rua com ela nas minhas costas, tipo eu de cavalinho com ela. E isso é algo que eu gosto muito. Tanto gosto muito que meu filho, eu andava com meu filho Davi até os 6 anos, 7, 8, até o ombro não aguentar mais ele já bem grande e o ombro aqui dolorido, aí eu andava pouquinho assim, vários metros que eu aguentava, depois eu falava, pô, papai, não dá mais não, sabe? É uma forma de eu demonstrar afeto, demonstrar carinho, e é muito bom isso. Então, com a minha esposa, é a mesma coisa, é uma forma de eu demonstrar amor, de eu demonstrar carinho, é uma coisa minha, mas é uma coisa minha. É, e hoje em dia, quando ele tá em casa e ele passa por mim, que não me cutuca, que não me abraça, que não me beija, que não faz nada, eu já acho assim, o que que eu fiz? Por que que ele não tá me cutucando? Aí eu que vou lá e cutuco. Parece até aqueles vídeos que o pessoal põe nas redes sociais, quando a esposa tá na cozinha, vem o marido, dá-lhe um tapinha, aí ela reclama, dá um tapinha, reclama, aí depois para de fazer, ela já sente falta. É mais ou menos assim. Desse jeito. E assim, para mim, como eu não tive toque físico, nem palavras de afirmação, para mim foi muito desafiador amar ele nessa linguagem, começar a verbalizar. Eu sou grata pelo marido que você é, eu louvo a Deus pela vida, por ele me permitir construir uma vida ao seu lado, e tocar, apalpar, alisar, sabe? Eu gosto de fazer massagem, mas aí, assim, em momentos esporádicos, cuidar dos pés deles, em momentos esporádicos, mas assim, eu preciso me policiar para poder amar ele nessas linguagens emocionais primárias dele. O lado negativo, o lado positivo que facilita a minha vida é que eu também tenho tempo de qualidade, ele também tem tempo de qualidade. Então, isso para mim facilita muito. Sim. E dentro das 5 linguagens, algo que eu gosto de praticar em relação a atos de serviço é eu ir para a cozinha e cozinhar. É uma forma de eu transmitir amor. Algo que eu aprendi com pessoas mais velhas, com muito mais experiência. Quando mais novo, eu ia em casas de muitas senhoras, muitas famílias almoçar, jantar. Eu era convidado, né, quando eu era mais adolescente. Porque eu identifiquei que todas as pessoas que cozinham por amor, gostam que outras pessoas, comam bem, sabe. E isso foi construindo o meu eu. Então, assim, quando eu tô em casa, eu gosto de estar na cozinha, porque eu sei que é algo que vai fazê-la muito feliz, né. E hoje nós estamos ensinando o nosso filho no caminho, é muito bom quando ele fala assim: "Eu já estou gostando de cozinhar". Fez o arroz, ele faz um arroz maravilhoso, ajudou, é algo que ele já gosta de fazer, sabe. Então, isso é muito legal e é muito, valoroso, porque é uma forma
de transmitir amor. Mas aí vem um grande detalhe. Como é que você que está nos vendo, nos assistindo, começar a ter essa percepção do amor, do carinho que o seu cônjuge faz a você através desses gestos? Já tem isso, creio eu, a partir de você ou do seu cônjuge, essas 5 linguagens. Só que quando nos chega um livro como este ao nosso conhecimento, nos trazendo informação, nos aperfeiçoa e nos faz ver o nosso cônjuge de uma outra forma, que a gente não tinha compreensão e entendimento, entende? Então, às vezes, só pelo fato do seu marido, de repente, ele lavar o seu carro, higienizar, abrir o capô, botar água, ver uma troca de óleo, ver os pneus como é que tá, e colocar o combustível, ter toda essa preocupação para que você vá trabalhar na semana com este veículo, ele já está dizendo para você: isso é uma forma de cuidado, sem verbalizar. Isso é uma forma de amar. Às vezes você, pelo fato de você chegar e fazer uma comida que o seu marido gosta, um lanche que seu marido gosta, isso também é uma forma de transmitir amor. Mais um exemplo, para uma pessoa que tem a linguagem de amor primária como palavras de afirmação e o cônjuge tem como linguagem de amor primária atos de serviços, vai ter uma divergência. Por quê? Porque a que tem atos de serviços, ela vai achar que preparando uma boa comida, mantendo a casa arrumada, arrumando a roupa dele, deixando tudo facilitado para ele, ele vai se sentir amado. Já ela está falando com ele a linguagem de amor primária dela. Mas ele tem palavras de afirmação. Ele não vai ter um elogio, ele não vai ter um obrigado, ele não vai ter sou grato por você. Ele não vai ter essas palavras, ele não vai se sentir amado. E ao mesmo tempo, se ele vem para ela com todos esses elogios, ela não vai se sentir amada, porque para ela se sentir amada, nesse caso, era um exemplo, vamos imaginar, arrumar o carro, cortar a grama, ajudá-la a lavar o banheiro. Então, assim, linguagens de amor primárias diferentes. Então, vai ter essa divergência na comunicação. Então, eu vejo a principal valia desse livro, porque você consegue ler através dos relatos que ele traz como exemplo de cada casal, o quanto que muitas vezes você está sendo amada, você está sendo cuidada, você está sendo valorizada, porém na linguagem de amor errado. Esses dias eu conheci uma pessoa e ela disse assim para mim: minha esposa não me ama. A gente conheceu. Minha esposa não me ama. Minha esposa não me traz uma palavra de carinho. Minha esposa não me dá uma palavra positiva. Minha esposa só me trata com grosseria. Mas vou dar um exemplo. A casa deles é um brinco, é a esposa que lava, a esposa que cozinha, a esposa que faz tudo. Dentro da casa deles, ele não faz absolutamente nada. São linguagens de amor primárias diferentes. A esposa está falando eu te amo para ele nessa linguagem. Mas como a linguagem primária dele é palavras de afirmação, o tanque emocional dele está seco e o tanque emocional dela está seco. Então, a principal valia desse livro, na minha opinião, é você ter esse conhecimento, porque aí fica mais fácil para você, como cônjuge, se policiar para amar o seu marido, a sua esposa, na linguagem de amor primária dela. Eu vou dar um exemplo para vocês que, apesar deste livro e essas linguagens do amor ter um criador, né, você também encontra na palavra. Tá? Palavras de afirmação. Provérbios 12:25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra alegra. Provérbios de novo, 16:24. As palavras agradáveis
são como favo de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Tempo de qualidade. Eclesiastes 4, do 9 ao 10. Melhor é serem dois que um, porque tem melhor paga do outro seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas aí do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Olha aí. Provérbios 27, 17. Continuando, tempos de qualidade. Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto de seu amigo. Atos de serviço. Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não uses então da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servi-los uns aos outros pelo amor. Tá vendo? Até na nossa palavra aqui, nós encontramos as 5 linguagens do amor. Eu não vou falar aqui porque tem muitos aqui que eu destaquei, mas o quanto isso é enriquecedor para o relacionamento e para o casal quando passa a ter compreensão e entendimento de uma ferramenta poderosa, porque nos traz compreensão do amor que o nosso cônjuge transmite através das suas ações no dia a dia. Você também que está nos assistindo, nós vamos deixar no link aqui abaixo para você acessar e de repente estar adquirindo este livro. E eu creio que vai trazer uma mudança extraordinária na sua vida. É verdade. E vamos falar um pouco da linguagem de amor presentes. Presentes, para quem fala essa linguagem de amor primária, é muito importante que você se atente ao que a pessoa gosta. Vou dar um exemplo de mim. Eu amo dar presente, embora ultimamente não tenha dado presente para ninguém, não. Mas 98% das vezes que eu ganhei presente, tirando presentes que eu recebo do meu marido e do meu filho, foram presentes que eu senti. Eu não sei se você já teve essa experiência quando você ganha algo que parece que aquela pessoa que lhe deu, ela ganhou aquele presente, ela não gostou, ela odiou, não teve como trocar, e aí ela embalou, falou assim: "Ah, quando eu tiver um aniversário eu descarto, eu dou ele que pelo menos eu não gasto dinheiro". 98% das vezes que eu ganhei presente, a impressão que eu tive foi essa, que a pessoa, ela descartou algo que ela ganhou nessa ocasião, não foi algo pensado em mim. Eu fiquei 2 semanas procurando um jarro de flores, porque uma pessoa que é bem especial para mim, emocionalmente falando, fez aniversário. E essa pessoa ama plantas, então assim, eu não queria dar qualquer planta para ela. Eu queria dar uma planta que ela pudesse plantar e cuidar, e que assim não fosse ocupar tanto espaço. Eu fiquei 2 semanas procurando, até que finalmente, sexta ou sábado passado, eu encontrei, comprei e a presenteei. E assim, a alegria dela foi tamanha, pelo presente, que ela ficou completamente emocionada. E todas as vezes que eu penso no presente, eu gosto de observar a pessoa, eu gosto de ver o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, o que ela usa, o que ela não usa, o que tem a ver com a identidade dela. E aí vai uma dica para os cônjuges, porque quando você for dar um presente para sua mulher, para o seu marido, observe. Fique atento, porque tem muitas mulheres que já conhecem muito bem os seus maridos, mas nem todos os maridos conhecem tão bem as suas esposas, ao ponto de saber o que elas gostam, o que elas não gostam. Então, se você for dar uma bijuteria, por exemplo, observe. Observe se ela gosta de algo mais extravagante ou se é algo mais delicado, mais minimalista, para que você seja o mais assertivo possível nesse presente. Se ela gosta de bolsa, observa o estilo de bolsa que ela gosta, se é bolsa grande, se é bolsa pequena. Se ela gosta de roupa, observe estilo de roupa, se é roupa mais justas, se é roupa mais alargada, para que você seja o mais assertivo possível. Eu não vou falar isso para as mulheres, porque as mulheres tiram isso de letra, então nem cabe falar. Então,
para que não seja algo de qualquer jeito. E se for algo que não seja comprado, mas que tenha um valor emocional. Vamos imaginar, você foi na padaria comprar um pão e você viu um tipo de flor que a sua esposa gosta, pegue, colhe, leve para ela, porque vai refletir que você pensou nela. Esses dias eu tive com uma amiga que gosta muito de quindim, ama quindim. Aí eu comprei, entreguei para ela o quindim. Falei, poxa, pensei em você. Ela ficou toda boba, porque é algo que ela gosta. Então, assim, se for algo mais simples, tente se atentar ao que a pessoa gosta, para que a pessoa se sinta valorizada com aquele presente. E uma dica: poucas mulheres gostam de ganhar itens para casa. Itens para casa é para casa. Itens para cama é para cama. Então, assim, se você quer presentear a sua mulher, use. Compre algo que ela vá desfrutar. Seja um bombom, seja uma barra de chocolate, não importa, seja uma rosa colhida. Mas, assim, se preocupe para ver se verdadeiramente você vai estar amando do jeito certo, da maneira certa que vem agradar. Porque vamos imaginar, a sua mulher não gosta de leitura, ela detesta leitura, e você, só porque ela fala, você chega com o livro, você vai agradar ou desagradar? Vai desagradar. Vai desagradar, porque ela vai falar, pô, ele poderia ter comprado tantas coisas, e ele me vem um livro se eu não gosto de ler? E assim, até em questão de eletrodoméstico, que é voltado para casa, onde é algo que o casal tem que aproveitar esse tempo de qualidade, fazer as anotações e de repente ir no shopping juntos, de mão dada, beijinho um no outro, olhar, falar besteiras um pro outro, né, coisa desse tipo, e ir na loja e comprar o eletrodoméstico para casa juntos, que vai ser um momento de tempo de qualidade que vocês estarão exercendo. Agora, se for um presente, de repente, do marido para a sua esposa, tem que ter muita observação e saber que realmente vai edificar a vida dela ou é algo que ela realmente precisa. Houve uma ocasião que, eu acho que, se eu não me engano, era aniversário da minha esposa, eu presenteei a ela um secador de cabelo para que ela pudesse usar, né? Então, mas foi algo que realmente ela estava precisando. Depois, em algum outro momento, eu estava vindo do trabalho e a minha esposa, né, hoje, eu não sei, eu comprei essa caixa, essa caixa acho que nem dá mais, pela quantidade de coisa que tem. Ó, essas Bijuterias. bijuterias que ela diz, né? Ela tinha, mas não tinha tanto na época. Eu passei numa loja, falei assim, poxa, minha esposa tá pegando, botando dentro de saco, botando em caixa de papelão, caixa de sapato. Aí eu passei numa loja, vi uma caixa, né, linda, de que abre, e de compartimento, comprei para ela. Mas assim, eu identifiquei que era algo que ela estava precisando. Tanto é que ela estava precisando porque hoje tu abre a caixa, Olha, vai ter volta, tá? transforma, Vai ter volta. Anota aí que vai ter volta. transforma. Porque eu não imaginei que ele iria usar as 5 linguagens do amor contra a minha pessoa. Aí te prepara que vai ter volta. Então, entendeu? Então, assim, é bom e é extremamente importante cada um identificar no cônjuge a linguagem, né, de amor. E assim, tempo de qualidade, gente, identifique o que vocês gostam de fazer juntos. Seja uma academia, seja um passeio no parque, seja uma trilha, seja ficar agarradinho assistindo um filme, uma série. Gente, é maravilhoso. Debaixo da coberta, você fica ali passando uma marcha, entendeu? É muito bom. Eu amo esse tempo de qualidade quando a gente tem essas oportunidades. É bom demais. Então, assim, identifica o hobby, vamos dizer assim, que o casal tem em comum e pratiquem. Pratiquem, pratiquem, pratiquem para você
fortalecer o relacionamento de vocês e o vínculo emocional. E um detalhe extremamente importante, não é somente em questão do casal. Vou abrir uma observação que isso também vale para os filhos. Esse tempo de qualidade. Por quê? Os filhos eles vão crescendo e um dia eles não vão estar, não vão querer mais estar nas atividades que os pais fazem. Mas se semearmos hoje, enquanto eles são pequenos, as probabilidades de quando ele tiver adolescente e na fase mais adulta, de querer ter o desejo de estar com os pais, vai ser maior. Por quê? Porque foi nutrido esse tempo de qualidade com ele em toda a sua trajetória de vida. Exemplo disso, hoje eu já estou começando a trazer para o nosso filho, eu falo para minha esposa, tudo é uma questão de tempo. Cada tempo os processos vão sendo colocados em prática. Então hoje, aos poucos, eu estou trazendo o nosso filho, por exemplo, de ter esse período de estar cozinhando comigo ou conosco. Mas Hoje, eu prefiro que ele cozinhe com ele. é. Então hoje, quando chegamos assim para o nosso filho, filho, um exemplo, aniversário, filho, vai vir o seu aniversário, o que que você quer? Ele fala, eu quero estar com vocês. Não importa o que seja. Ele sabe que estar com a gente vai ser muito bom. Quanto isso é valoroso, a questão do tempo de qualidade. Moramos próximo, né, de carro ao Bosque da Barra. E a gente sempre que pode, a gente vai lá. O dia estava lindo, É um passeio barato. nós fomos ao bosque, passeamos, ainda criamos amizade depois no final com os miquinhos. Então foi muito bom. E nesse período que a gente estava para ir embora, né, fora de a gente ter jogado bola, ela também jogou bola, ela deu um chute que quase amassou minha cara, né, desse tipo. Então, De volta! então, o nosso filho falou: mãe, vai de bicicleta. Ela pegou a bicicleta e foi toda a caminhada. O Davi ficou tão. Ele agradecia toda hora, falou: pai, olha, nada é tão gratificante quanto ver a mãe feliz andando de bicicleta. Que, gente, eu não tive infância. Então, qualquer oportunidade que eu tenha de nutrir a minha criança interior, a criança. E o nosso filho ficou assim, encantado. Ele até falou: pai, se eu soubesse, eu tinha deixado antes a mãe só andar de bicicleta e ficar jogando futebol contigo. Sabe? Ele falando depois, em off comigo, né? Ai, é muito bom. Agora eu entendo por quê. Ele falando pra você, porque você faz sempre uma gracinha pra mamãe rir, porque é muito bom ver a mamãe rindo, a mamãe feliz, sabe? Uma coisa simples. Ele pegou a bicicleta e deixou ela andando, e ela foi andando, e a gente preocupado de ela cair, né? Coisa do tipo, e ela foi muito Que bem. eu não tenho muito manejo com a bicicleta. Eu andei de bicicleta uma ou duas vezes, assim, já aprendi a andar de bicicleta velha, vamos ser sincera. E assim, andei uma ou duas vezes, não andei mais. Então eu ainda fico sem jeito, tipo, a curva eu ainda não sei fazer tão bem, então eu quase caí duas vezes. Não, e até falando dessa questão do tempo de qualidade, né? Do toque físico também, da palavra de afirmação, tudo isso eu consegui colocar um pouco em prática com atitude. Eu venho falando com ela há muitos anos, desde quando a gente casou, ela tirou a habilitação aos 18 anos. Só que ela só tirou a habilitação e ela faz questão de renovar. Ah, tem que renovar. Certa vez, eu cheguei para ela e falei assim: "Amor, tu vai renovar a habilitação para quê? Tu não quer saber disso?" Ou o céu praticamente se abriu. E depois ela foi lá, tirou, fez tudo e veio: ó, "Renovei minha habilitação". Eu olhei para ela: "Caraca, não dá para entender". Eu quero ensiná-la a voltar a dirigir, ela não quer e tal. Mas, como tudo isso que eu falei, tudo tem eu sempre
uso as palavras de afirmação, esses dons, esses talentos, esse conhecimento para poder edificar a vida da minha esposa. E uma das viagens que a gente sempre gosta e tem o prazer de ir, tem ruas que dá para colocá-la para dirigir. E ali eu vou e coloco ela para dirigir. Ele ama ir só porque ele vai me colocar para dirigir. Ele fica com uma alegria tão grande quando eu pego no volante, mas assim, eu fico totalmente segura por ele estar do meu lado, isso é lógico, mas assim, eu fico insegura porque eu não consigo manter o carro. Toda hora dá umas tremelitas. Então, isso também faz parte da minha palavra de afirmação, dizendo que vai dar tudo certo, que ela é boa dirigindo, do nosso tempo de qualidade, porque enquanto ela está dirigindo, eu do nosso la ela eu do lado ensinando, a gente está rindo, a gente tá se divertindo ali, né, por mais que ela esteja tensa, mas eu tranquilo. E tanto é que na volta eu falei: "Parei o carro", ela não esperava, por isso eu parei o carro, era Via Lagos, na volta, ela veio a metade do Via Lagos, né, dirigindo. O carro, claro que o carro ficava saindo, eu entendo perfeitamente, né, mas eu estava ali do lado. O nosso filho chegou a fazer até algumas filmagens, mas o quanto isso tem um poder sobre o outro, colocado em prática, colocado da forma correta no seu cônjuge. E atos de serviço, assim, se você não consegue falar essa linguagem, você pode contratar um serviço, gente. Hoje em dia, você pode contratar serviço de faxineira, serviço de cozinheira, e você, paralelo a isso, você comprar um dia de princesa para sua esposa. Você manda ela ir, compra o dia de princesa, manda ela ir fazer uma massagem relaxante, um tratamento do cabelo, unhas, sobrancelha. Assim, eu tenho certeza, para uma mulher que tem como linguagem de amor primária atos de serviço, ela vai ficar muito feliz. Então, se você é muito ocupado, se você não tem essa oportunidade de servir, você contrata o serviço. Você mesmo pode marcar. É uma estratégia que eu passei a utilizar. Então, em alguns momentos, eu que faço o agendamento para ela ir, no salão e fazer o tratamento, não sei dizer qual, né, eu só marco e falo é mechas, né, para ficar loira. Eu marco para ela poder ir, senão ela não vai, né. Então essa última vez que ela fez para ficar bem loira, eu fiquei ali em cima agendando, marcando, pedindo por favor para pra dona do salão que tem amizade com a gente, de estar fazendo um contato com ela e tudo mais. A questão da sobrancelha dela, eu sempre fico em cima. Então assim, você, varão que está nos assistindo, pode fazer isso. Isso também é uma forma de demonstrar as linguagens do amor, Expressar amor. entendeu? Isso também é bom. A gente teve todo o cuidado para a gente não dar nenhum tipo de spoiler do livro. O livro é uma ferramenta muito edificante na construção de relacionamentos saudáveis. É uma leitura fácil, não é uma leitura difícil, é uma leitura gostosa. As letras não são muito pequenas, assim, é uma leitura rápida que vai edificar bastante. Eu, particularmente, não concordo com tudo que foi escrito, mas isso faz parte, né? Da leitura, nem sempre a gente concorda com tudo, tem pontos que a gente discorda, mas para o nível de até tirei alguma marcação daqui, para o nível de conhecimento na questão de expressar amor, é uma ferramenta que traz muito conhecimento, que traz muitos exemplos de muitos casais e que a gente lendo, aprendendo e colocando em prática, porque não adianta também ler, aprender e não colocar em prática. Colocando em prática pode fortalecer muito a relação conjugal. Ó, por exemplo, na palavra, nas 5 linguagens do amor de presentes,
Provérbios 18:16 diz assim: o presente abre o caminho para o que o dá e o leva à presença de grandes homens. Toque físico. Romanos 16:16. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. A palavra também tem as 5 linguagens do amor. Então, mas no caso, um abraço, um beijo, um cheiro no cônjuge, entendeu? Pega ele de jeito, pega ela de jeito, mostra que tem pertencimento, entende? Que ela pertence a você, ou que ele pertence a você. É uma linguagem boba, porque aqui a gente fala isso, entendeu? Eu falo que ele me pertence. Eu tenho documento. E eu gosto muito de ouvir quando ela fala: "Você é meu", eu falo: "Sou seu". Amo ela fala que eu sou. Mas, você percebeu que o episódio de hoje, na realidade, foi uma estratégia dele para vir escutar, né? Para os mimosinhos, os presentinhos. Eu não estava preparada, não, para esse tipo de episódio. Vai ter volta. Eu vou expor as dele, porque eu não estava preparada para isso, entende? Eu imaginei que a gente só ia falar das 5 linguagens, não das loucuras da Raquel, mas enfim, faz parte, né? Mas as 5 linguagens do amor para você, casal, vai fortalecer e nutrir a relação de vocês. Vai deixar mais aprimorado. Exatamente. Nos conte aqui no comentário, você sabe qual é a linguagem de amor primária do seu cônjuge? Você sabe qual é a sua linguagem de amor primária? Você já conhecia o livro, não conhecia? Se você não sabe, pegue agora um papel, anota. Se você é varoa, você varoa vai pegar o papel e vai anotar: "Meu marido tem isso, isso e isso". É bom para você identificar e saber o quanto ele coloca de amor pelas ações dele. Não, mas interessante que o livro tem o teste, amor. Tu esqueceu? Tem Tem o teste para o Eu não marido queria dar o spoiler, mas ela deu. e tem o teste para a esposa. É muito legal. Entendeu? Então, o melhor de tudo, tem o nosso link aqui embaixo na descrição, onde você vai estar acessando o link e levando você para adquirir o livro 5 Linguagens do Amor. Vai ser edificante na sua vida. Agradecemos a sua companhia por ter ficado conosco até aqui. Espero que essas informações tenham sido valiosas na construção do seu relacionamento. E se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente, compartilha e deixa aqui seus comentários. Conte pra gente se você já conhecia, qual é a sua linguagem. Tá na rotina toda terça-feira às 19 horas e todas as sextas-feiras às 19 horas para você. Obrigada, nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.